Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25, está escrito assim: Palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Somente até aqui. O Senhor Jesus aqui fala de um fato que aconteceu cerca de 700 anos antes dele. Fato esse que foi notório. Deus operou um milagre, uma maravilha, manifestou o seu poder. E, amados, fé e obediência resultam em bênção. Na vida de Elias, na vida dessa viúva, enfrentaram uma grande crise, mas Deus operou na vida deles. E o mesmo Deus que operou no passado tem poder para operar hoje nos nossos dias. Você crê nisso? Você crê que Deus tem poder para operar e abençoar a tua vida? Crê também que Ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus santo, bendito, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza. Pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Traga sempre caneta, papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem que conhecer a palavra de Deus, amém? Muito bem. No tempo bíblico, assim como nos dias de hoje, há diversos períodos de crise, de dificuldades, de adversidades. Mas a palavra de Deus nos traz uma orientação preciosa de como agir. E nós encontramos na palavra uma combinação espiritual que é infalível, que é fé e a obediência. Lá na carta de Tiago, vamos comigo, Tiago capítulo 2, no versículo de número 17, está escrito o seguinte, vamos ler aqui. Carta de Tiago, está lá na frente, próximo do Apocalipse, depois da carta aos Hebreus. Tiago capítulo 2, este Tiago aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus, lembrando que o José e a Maria tiveram filhos e filhas após o Senhor Jesus nascer, conforme está lá Mateus 13, do 53 em diante. Teve o Judas, que tem a carta, o Tiago, teve um outro Simão e um José. Este Tiago escreve o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo, Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Somente até aqui. A fé, então, tem que ser acompanhada de atitudes que demonstram essa fé. E aqui em seguida ele vai ilustrar trazendo alguns exemplos. Ele vai trazer o exemplo de Raabe, que antes, outrora, em Jericó, era meretriz, era prostituta, mas creu no Deus de Abraão, creu no Deus de Israel, mudou de vida, teve a sua vida completamente transformada, largou a prostituição, largou a vida errada, se tornou serva de Deus. Em seguida, ele cita o exemplo de Abraão, que creu e pela fé obedeceu, apresentando Isaque em sacrifício. Então a fé tem que ser acompanhada de obediência, tem que ser acompanhada de atitudes que demonstram essa fé. No tempo aqui de Tiago, a turma dizia, eu sou de Jesus, eu entreguei a vida para Jesus, eu creio no sangue dele, eu creio que ele me salva, eu creio que ele tem vida eterna, só que a vida, o comportamento, as atitudes não condiziam com essa fé. Nos nossos dias também não é muito diferente, não é? Tem muita gente que diz que é de Jesus, que é de Deus, que acredita nele, mas não vive como ele
viveu. A Escritura deixa claro, 1 de João 2,6, se nós cremos nele, nós temos que andar como ele andou. O andar não está falando de dar passos literais, minha gente, está falando de comportamento, está falando de atitudes. Fé e obediência é fundamental no relacionamento com Deus. A Escritura fala de todas as áreas de relacionamento com Deus, marido e esposa, pais e filhos, com o próximo, no trabalho, em todas as áreas. Quando cremos e obedecemos, a vitória é garantida, a vitória é infalível. E o Senhor Jesus cita Elias. Vamos lá comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 17, vamos ver isso na prática. Primeiro livro de Reis, vamos ver aqui o exemplo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, uma história bem conhecida. Primeiro livro de Reis 17, vou ler o versículo 1. Tempo difícil esse. Primeiro Reis 17, verso 1 diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, Acabe era o rei de Israel, só que Acabe não acreditava nem obedecia ao Deus de Israel. Pelo contrário, era um homem ambicioso, ganancioso, pagão, se casou com a princesa do povo vizinho, os sidônios. Os sidônios adoravam a Baal. O rei dos sidônios se chamava Et-Baal, e ele casa com Jezabel, uma bruxa, feiticeira, maligna. Ele traz Jezabel para Israel, e Jezabel traz com ela não só os deuses que ela acreditava, mas também os sacerdotes dos deuses que ela acreditava. A apostasia era generalizada. Não se servia a Deus, não se buscava a Deus. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Elias. Levanta ele com a palavra ousada, com a palavra poderosa. Porém, palavra que não veio da boca do próprio Elias. Ele foi enviado por Deus. Deus o levanta e Deus o manda ir diante do rei e dizer uma palavra desafiadora. Porque na crença daqueles que criam em Baal, Baal era o Deus da chuva, era o Deus da fertilidade, era o Deus de tudo, era o Senhor. Mas Deus levanta Elias para mostrar quem de fato é o Senhor, quem de fato é o Todo-Poderoso, quem de fato é o Deus que faz chover, é o Deus que faz parar a chuva, é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então Elias vai diante do rei e diz: não vai chover senão segundo a minha palavra. E nesse tempo se vivia de agricultura e de pecuária. Não ter chuva, não ia ter plantação, não ia ter alimento, não ia ter cereal. Não ter chuva, não tinha pasto, não tinha como os animais se alimentarem. Então estamos falando de crise generalizada, crise que vai atender, vai afetar toda a sociedade. Mas embora a crise tenha chegado em decorrência da falta da chuva e chegou para todos, Deus não esqueceu de Elias. Ele era homem de Deus, Deus cuidava dele. Versículo 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha só, Deus sabe que não vai chover, Ele mesmo vai fazer isso, mas Deus sabe também onde tem água. Deus diz: Elias, vai lá junto ao ribeiro de Querite, vai morar lá, porque eu vou providenciar alimento para você, eu vou providenciar provisão para você, você não está sozinho nem desamparado. Todos os outros podem estar enfrentando a crise, a dificuldade, a escassez, eu vou cuidar de você. E o texto diz que o Elias fez, versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do... Declare comigo: fé e obediência gera bênção. Mas o problema de muita gente é que até ouve a palavra, mas não obedece, não pratica. Amados, a palavra fala de tudo, de todos os níveis, todas as atitudes, tudo aquilo que Deus espera que nós façamos. Deus tem poder para fazer tudo só, sim ou não? Ele tem, mas Ele não faz. Porque Ele quer ver não só a nossa fé, também a nossa obediência, a nossa disponibilidade de servir. Tem gente que sabe, eu tenho que acreditar em Deus. Tem. Próximo passo, batizar nas águas. Ser batizado, confirmar essa fé.
Depois de ser batizado, tem que aprender a palavra para viver em santidade, para viver em obediência, tem que ser fiel a Deus, tem que honrar o relacionamento, a mulher tem que amar o marido a esposa, tem que saber ensinar os filhos o caminho do Senhor, tem que ser fiel a Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que se consagrar, tem que perseverar, sim ou não? Tudo isso a palavra deixa claro que nós devemos fazer, mas o problema não adianta saber o que deve fazer e não fazer. Tiago diz que não adianta ser só ouvinte, mas praticante da palavra. Elias ouviu o que Deus falou e ele fez conforme o Senhor falou. Tem gente que diz, eu creio que Deus vai me abençoar e me prosperar, mas não obedece sendo dizimista. Eu creio que Deus vai operar um milagre, mas não tem fé para perseverar na oração, não faz uma campanha, não se esforça, não tem compromisso com Deus. Como é que Deus honra desse jeito? O Elias fez do jeito que Deus falou. Continuando, versículo 5. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Isso era um milagre. De onde é que vinha o pão? De onde é que vinha a carne? A Bíblia não diz de onde, vinha de Deus, vinha do céu. Deus mandava o corvo levar. Você sabe que o corvo come carne, o corvo come de tudo, mas o corvo não tocava naquilo que era de Elias. Era Deus dizendo, Elias, você fez conforme a minha palavra, eu não te deixo, eu não te desamparo, eu trago provisão na tua vida, eu cuido de você. O mundo pode estar em crise, mas você está sustentado por mim. E meu irmão, acredite, Deus tem sustento para você, Deus tem provisão para você. Você não está sozinho, o teu Deus é vivo, o teu Deus é fiel, o teu Deus é poderoso, mas Ele opera na vida de quem crê e de quem Ele obedece, de quem age conforme a sua palavra. Elias está sendo cuidado por Deus, Elias está vendo a provisão de Deus, o amparo do Senhor, o cuidado dele. Mas a crise vai aumentando, porque não chove. Chega o dia que o ribeiro seca. Elias não tem mais agora de onde tomar água, o ribeiro secou. Mas embora o ribeiro tenha secado, Deus não esqueceu do Elias. Versículo 7. E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha só, quem lê a Bíblia e não tem noção de geografia bíblica, pensa, não, Elias pegou aqui a avenida e foi no centro da cidade, 10 minutos a pé, 15 minutos a pé. Ele faz uma jornada de pouco mais de 60 quilômetros a pé. Você tem noção mais ou menos essa distância de 60 quilômetros? Você já foi daqui a Campinas? Alguém já foi? De carro, não é? De carro é aproximadamente aí uma hora e pouco mais ou menos, não é? De carro. Imagina você ir a pé. Quanto tempo será que você vai demorar? Num sol aí de 45, 50 graus. Mas ele vai por causa da palavra do Senhor. Deus deixa claro, Elias, sai daqui e vai para lá, porque eu quero você lá. Ele pode não ter entendido, mas ele acreditou, e além de acreditar, ele obedeceu. O versículo 10 diz que ele se levantou, ele foi, Deus falou, eu ordenei uma mulher, ela vai te sustentar, lá vai ter provisão, eu não te desamparei, eu cuido de você. E o Elias está crendo, Deus cuida de mim, Deus vai prover, Deus vai me manter, Deus vai me suprir, Deus não vai me desamparar. E assim ele vai, e assim ele age, ele crê e ele obedece. Declare comigo, fé e obediência. Ele faz essa jornada toda, ele vai lá até Sarepta. Sarepta, minha gente, é uma outra nação, é um outro país, é uma cidade de Sidom. Sidom era a terra natal da Jezabel, era o antro, não é, do culto pagão a Baal. É um outro país, uma outra nação, a nação vizinha. Mas ele vai. Quando ele chega lá, ele está cansado, ele está com sede, ele está com fome. Na entrada da cidade, ele encontra uma viúva. E ele sabe, é essa viúva que Deus falou. Ele pede água para a viúva, ele pede pão para a viúva, porque ele está com sede, ele está com fome. São horas e horas caminhando, são horas e horas exaustivas de sol quente. Ele pensa, cheguei onde Deus queria, Mas quando ele chega lá, e ele vê essa viúva, e ele pede água, e ele pede pão, ele tem dentro de si uma certeza, Deus não vai me desamparar.
Deus não esqueceu de mim, Deus vai me suprir. Amados, preste atenção, um problema grave do ser humano é a falta de memória, é esquecer aquilo que Deus já fez. Na nossa vida, é como, vou lhe dar um exemplo aqui, é como um jogo de videogame, não sei se alguém já jogou, mas você começa no nível fácil e vai aumentando, vai ficando mais difícil. A vida com Deus é mais ou menos assim, se converte, tem ali as primeiras lutas, e aí vai vencendo, Deus vai abençoando, na vida do novo convertido, Deus já vai fazendo um monte de milagre logo de cara, para que ele acredite, sirva um Deus vivo e poderoso. Mas à medida que o tempo vai passando, as lutas vão aumentando, e à medida que as lutas vão aumentando, o nível de oração tem que aumentar, de jejum, de consagração, de busca, e as lutas só vão aumentando, não vão diminuindo, mas é necessário ter consciência, o mesmo Deus que me abençoou no passado, vai continuar me abençoando, o mesmo Deus que operou milagre no passado, vai continuar fazendo. Traga à memória aquilo que Deus já fez, meu irmão. Talvez hoje você esteja enfrentando a maior luta da tua vida, a maior dificuldade, o maior problema, mas Deus está com você também, para te abençoar, para operar na tua vida. Traga à memória aquilo que Deus já fez. Deixa marcadinho aqui que já voltamos. Salmo 103. Davi trazia a memória. Davi não esquecia daquilo que Deus já havia lhe feito. Salmo 103, versículos 1 e 2 diz assim: bendize, ó minha alma. Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não esqueça daquilo que já fez. A alma humana, quando está diante de um problema, da dificuldade, o choro vem, a lágrima chega, a angústia bate, a preocupação assola, e nos nossos dias a depressão chega e chega com força, chega e chega violenta. A depressão é o mal do século. Diz aí a Organização Mundial da Saúde que é a doença mais incapacitante do mundo, a depressão, e chega para todos, e chega por N motivos. Seja por a morte de um familiar, seja por um problema amoroso, um problema de droga, uma frustração, enfim, N motivos chega. A alma é tendenciosa ao choro, à emoção, ao desespero, ao sentimento. Só que nós não podemos viver guiado pela alma, nós temos que viver guiado pelo Espírito e acreditar, Deus é comigo, Ele prometeu que ia me segurar pela mão, que ia me ajudar, que ia me abençoar, que ia operar na minha vida, Ele não desiste de mim, Ele está comigo, Ele me ama. Isso tem que ser convicção, isso tem que ser certeza, isso tem que estar claro na tábua do nosso coração. Diz lá Romanos 8, se Deus é por nós, quem será? Para Deus ser por mim, eu tenho que crer nele e obedecê-lo. Muita gente diz que acredita, mas não obedece. Só é cristão dentro da igreja. Lá fora, esquece de praticar a palavra, de aplicar o que aprende. Não é? O diabo, amados, ele acredita, ele não tem a menor dúvida que só existe um Deus. Ele tem convicção que só existe um Deus. Sabe por quê? Porque ele vê Deus. Ele já foi, ele vai diante de Deus de dia e noite. É óbvio que ele trabalha com idolatria, com um monte de coisa, com tudo para nos afastar de Deus. Só que a questão é, ele treme, estremece, mas não obedece. Nós temos que obedecer, nós temos que praticar, nós temos que trazer à memória, Deus é fiel, Ele já fez isso na minha vida, Ele já fez aquilo, Ele já operou, Ele já livrou, Ele já abençoou, Ele já curou, Ele já proveu, Ele já fez tanto, Ele vai continuar fazendo. Volta lá comigo, 1 Reis 17. Elias então chega lá. A viúva, quando ouve o pedido de Elias, pedido de água, pedido de comida, olha a resposta que ela vai dar. Voltou 1 Reis 17, versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. A vida da viúva, o negócio não está fácil, está difícil. A crise chegou lá também, a crise bateu lá. A viúva tem um filho único, só tem uma refeição.
Na vida dessa mulher, não tem mais esperança, não tem mais o acreditar em dias melhores. O que está diante dela é a sepultura. Vamos comer e vamos morrer. Certamente ela ia preparar o bolo e dar primeiro para o filho. Afinal de contas, né, todo pai, toda mãe dá primeiro para o filho. É duro um pai, uma mãe receber o pedido de um filho: pai, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo, e não ter o alimento. O homem, a mulher, o adulto até aguenta. Agora, quando a criança pede, aí desaba, é verdade ou não é? O coração corta. Essa mulher está diante de uma situação trágica. O Elias poderia pensar: poxa, Senhor, é brincadeira um negócio desse? O Senhor me faz caminhar essa distância todas essas horas, nesse sol escaldante, para eu chegar aqui. O Senhor disse que a viúva ia me sustentar, ela não tem nem para ela está para morrer de fome. Olha a situação dessa viúva. Ele poderia ter pensado isso, ele poderia ter falado isso. Se coloque por um minuto no lugar de Elias. O que será que você ia pensar? O que será que você ia falar? Pô, Senhor, brincadeira não? Por que não mandou o corvo continuar me alimentando lá? Por que eu tive que fazer tudo isso? Porque o ser humano é tendencioso à murmuração, é tendencioso à reclamação. Meu irmão, Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deus falou, Ele é poderoso para fazer. Não murmure, não reclame. Quando Deus fala, Ele faz. Creia e obedeça, creia e se mova, creia e faça. Lá em Lamentações 3, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu trago sempre à memória aquilo que Deus já fez na minha vida. Vou lhe contar um breve testemunho. Você sabe que a minha esposa não tem uma perna, né? Aconteceu um acidente conosco. Na época do namoro, noivado, os planos era casarmos após a conclusão da minha faculdade de Direito. Só que o acidente veio e faltava aí 2 anos para concluir a faculdade. E aí eu orei a Deus: Senhor, e agora? O que eu faço? Porque eu era mais duro que coco seco. O dinheiro que eu ganhava só dava, separava o santo dízimo, a oferta, e só dava para pagar a faculdade, a moto, gasolina, e não sobrava mais nada, não tinha mais nada, era só isso ali, ó, extremamente apertado. E eu falei: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Aí Deus me disse uma palavra: case. Quando eu ouvi, não foi terceiro que me disse, foi eu orando. Problema de muita gente hoje: Deus usa profeta, Deus usa o A, Deus usa o B, Deus usa muita gente. Agora, você tem contato e acesso direto ao Todo-Poderoso. O problema de muita gente hoje é que precisa de terceiro para ouvir Deus falar. Você não precisa de terceiro não, você precisa dobrar o teu joelho, entrar no teu quarto e clamar, e orar, e orar, e orar, até Deus falar com você. Deus usa a minha vida, usa o fulano, usa a gente pela televisão, pela internet, usa muita gente, mas isso não exclui a nossa comunhão direta com Deus. Comunhão direta, você tem que ter acesso direto com Deus e ouvir a voz de Deus. Muita gente sofre porque terceiro falou que Deus não mandou e não aconteceu, porque Deus tem compromisso, é com a palavra dele, e tem gente que promete que Deus não promete, a coisa não acontece, e vai culpar Deus, sendo que Deus não falou nada, nem prometeu nada, e aí fica: não, fulano disse que Deus disse, quando Deus não disse nada. É acesso direto, é você e Deus, meu irmão. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Ele quer falar com você também. Dobra o joelho, ora, clama, ora mais. Fica menos tempo no celular, fica menos tempo na rede social, passa mais tempo orando, passa mais tempo de joelho dobrado, passa mais tempo buscando. Aí Deus falou: casa. E na hora eu pensei comigo: como que eu vou casar? Quem casa quer casa. Eu não tinha casa para morar. Nesse tempo eu morava num quartinho embaixo da loja que eu trabalhava. Não tinha casa. Onde é que eu ia morar? Como é que eu ia casar? Não tinha dinheiro para festa, não tinha dinheiro para nada. E aí eu respondi na hora. O Espírito Santo falou dentro de mim: em casa. Eu falei: Senhor, eu vou casar como? Eu não tenho dinheiro para casar. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim de novo: vá marcar data. Meu irmão, a fé é um negócio muito louco, é você crer e fazer. Deus falou, se mova. Deus falou, faça, porque Ele vai honrar a palavra dEle. Ele é poderoso para isso. Agora tenha certeza que foi Deus que falou. Tenha certeza que foi Deus que falou. Deus tem compromisso com a palavra dEle. O que Ele fala, Ele faz. Ele falou para mim: vai marcar a data. Eu fui.
Falei com a colega da faculdade, ô Geise, como é que faz para casar? Ela trabalhava no cartório, lá do Silveira, em Barueri, e ela me explicou a documentação, me explicou tudo, e eu fui lá e marquei a data, pela fé. Eu não tinha casa para morar, eu não tinha dinheiro para festa, eu não tinha dinheiro para nada, mas eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha uma palavra do Todo-Poderoso. E meu irmão, quem tem uma palavra de Deus tem tudo, porque quando Deus fala, Ele cumpre, Ele opera, Ele move gente, Ele move coração, Ele move situação, Ele move tudo. Eu criei e obedeci, marquei a data. Esse ano eu vou completar 13 anos de casado. Se você quiser depois ir no meu gabinete, eu te mostro o convite de casamento. Tenho guardado até hoje. Marquei a data. Deus proveu tudo. Deus proveu o salão para a festa. Deus preparou a casa. Deus preparou as comidas. Era contrafilé, era refrigerante do bom. Foi tudo. Deus preparou as roupas, a ornamentação, o bolo. Até a perna da minha esposa chegou. Todo mundo pensava que ela ia entrar de cadeira de rodas. 15 dias antes chega a perna. Ela entrou andando. Quando todo mundo viu, ficou de boca aberta, chorando, vendo ela andar. Deus preparou tudo. Casei, já tinha onde morar, já tinha onde guardar as coisas, recebi presente, ganhei tudo, porque Deus cumpre aquilo que Ele fala, e Ele vai cumprir na tua vida, e Ele vai operar, e Ele vai te surpreender. Creia, não murmure, mas acredite, permaneça fiel. O Elias não murmura, pode até ter pensado, mas não abriu a boca para murmurar. Quando ele ouve a situação da viúva, ele poderia ter voltado para trás, ele poderia ter desanimado, ele poderia ter desistido, mas ele era homem de Deus. E se você está aqui é porque Deus te chamou, é porque Deus te escolheu. Mediante a dificuldade, Ele vai liberar uma palavra. Querido, compreenda, é fácil servir a Deus quando tudo está bem. É fácil servir a Deus quando tem saúde, quando a família está bem, quando tem dinheiro, quando tem trabalho, quando tudo está indo, como diz o ditado, de vento em popa. É maravilhoso. O difícil é exercitar fé quando a doença chega. O difícil é ter fé quando o casamento não está bem, quando o desemprego bate a porta, quando a família não está bem. É nesses momentos que a fé tem que ser viva, tem que ser verdadeira, a perseverança tem que ser constante. O Elias ouve aquilo que a viúva falou, mas ele libera uma palavra que não veio dele, palavra que veio do Senhor. Versículo de número 13, 1 Reis 17, 13. E Elias disse: não temas, não tenha medo, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele abriu a boca e profetizou: faz o bolo, Deus vai multiplicar, Deus vai prover, não vai faltar, não vai ter morte, vai ter vida, vai ter provisão, vai ter bênção, vai ter vitória. Levante a tua mão direita e creia: Deus tem provisão, multiplicação, bênção, vitória para a tua vida. Abra a boca e creia, abra a boca e profetize, abra a boca e tome posse pela fé. Tem gente, quando está diante da dificuldade, abra a boca para selar a miséria, a desgraça, a derrota. Ah, pastor, mas o meu marido é o pudim de pinga, vai morrer na cachaça. Você acha que é isso que Deus quer ouvir? É isso que o diabo quer ouvir da tua boca. Deus quer ouvir você abrindo a boca e dizendo: vai se converter, vai ser um servo de Deus, vai ser liberto dessa cachaça. Ah, pastor, mas meu filho está na droga, é um nó, é um viciado, vai morrer de overdose. Não é isso que Deus quer ouvir, não. Isso aí é o que o diabo quer ouvir. Deus quer ouvir você profetizando: vai ser um servo de Deus, vai ser motivo de orgulho, vai servir a Deus, vai ser um missionário, vai salvar vidas. Pastor, só estou devendo a dois, Deus e o mundo, o negócio está feio. Abra a boca e profetize: vou pagar minhas contas, vou ter para emprestar, Deus vai me honrar, eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte. Pastor, meu casamento está à beira do divórcio, está um pé de guerra, está igual dois bicudos, não se bica. Abra a boca e profetiza: a minha casa e a minha família está abençoada, meu casamento é a bênção, Deus vai operar no meu coração, no coração do marido, da esposa, Deus vai operar na minha casa, na minha família. Abra a boca e profetiza conforme a vontade de Deus. Deus não tem prazer no divórcio, Deus tem prazer no casamento. Deus não tem prazer na morte, mas na vida. Deus não quer que ninguém se perca, mas que seja salvo. Deus não tem prazer na miséria, mas na provisão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Creia, abra a boca, libera a palavra. Tem gente que usa a boca, empresta a boca para o inimigo. Você não pode emprestar a boca para o teu inimigo, não. Você tem que deixar o Espírito Santo usar a tua boca. Você tem que deixar o Todo-Poderoso: Senhor, toma aqui a minha boca, libera a palavra, profetiza em nome de Jesus.
O Elias profetizou. Então Elias é um homem que crê e obedece. Por que Deus mandou ele lá, essa distância toda em Sarepta? Por que não mandou a outras viúvas? Porque aquela lá também iria crer e obedecer. As de Israel não. Jesus deixou claro, havia muitas viúvas no tempo de Elias, mas a nenhuma delas ele foi enviada lá em Sarepta, porque Deus sabia que essa viúva, ao ouvir a palavra, iria crer e obedecer. As outras iriam olhar e dizer: Elias, você está ficando louco? Você está maluco? Você é um mercenário? Você quer que eu dê para você o que eu tenho? O que eu tenho é meu, o problema é seu. Você está com sede, você está com fome, morra para lá. Estou nem aí para você. Mas essa viúva não, ela ouviu a palavra. Quando ela ouviu, ela teve fé no seu coração, ela acreditou. Versículo 15: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e comeu ela e ele a sua casa muitos dias. Ela creu, ela obedeceu, a bênção chegou, o milagre aconteceu, e Deus já tem bênção preparada para você. Se você dispor o teu coração a crer, a obedecer, a praticar a palavra, Deus vai te surpreender, Deus vai operar na tua vida, porque Ele é poderoso para realizar milagre. Quem crê, diga glória a Deus. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deus colocou a palavra na boca dele, ele liberou, a viúva creu, a viúva obedeceu, e todo dia Deus multiplicava. A viúva trouxe, está aqui Elias o bolo, ele comeu, ele disse: vai lá e faz agora para você e para teu filho. Não, mas eu já fiz para você, vai lá que vai ter mais. Aí ela foi, tinha farinha, tinha azeite, está aqui, vamos comer. No outro dia tinha farinha de novo, tinha azeite de novo, e Deus foi multiplicando, Deus fez milagre todo dia, e muitos dias. Deus tem poder para fazer da tua vida aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Creia na vitória, creia no milagre. Quem crê, diga amém. Mais à frente, o filho da viúva morre, e ela vai para Elias, diz: Elias morreu. O Elias vai lá, leva o menino no quarto, coloca ele lá e clama a Deus, intercede, ora, Deus ressuscita o menino. Deus é poderoso, Deus é fiel para realizar além do que você pediu ou pensou. Faz a tua parte, creia, obedeça. Versículo 24 diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é... Oh, amados, a palavra de Deus tem que ser verdade na nossa boca. A palavra de Deus não pode na nossa boca ser só da boca para fora. Ela tem que ser verdade, ela tem que ser realidade. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus honra quem o honra, Deus honra quem crê e obedece a Ele. Para terminarmos, livro de Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito assim: Josué, capítulo 21, verso 45. Palavra alguma, Josué 21, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus é fiel para cumprir. O Elias viu o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a operação do Senhor, e aquilo que Deus fez no passado, Deus tem poder para fazer hoje na tua vida. Qual é a luta, a adversidade que você está passando? Deus lhe fez promessas, Ele tem poder para realizar. Se você fizer a tua parte, crer e obedecer, Ele vai fazer a dele, Ele vai te surpreender, e o milagre vai chegar, e a vitória vai chegar, e a luta hoje vai se tornar testemunho, e você vai contar para glorificar o nome dEle. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. O que é que tem assolado o teu coração? O que é que tem lhe entristecido, lhe preocupado? Quais são as lutas que você tem passado? O mesmo Deus que operou no passado, opera também hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe nada impossível para Deus. Agora, para Deus operar, nós temos que fazer também a nossa parte. Não adianta, Senhor, abre o céu, faz o milagre, abençoa, se não crê nem obedece. Não persevera, vive a vida de qualquer jeito, não tem compromisso na oração, no jejum, na santificação, não pratica o que aprende da palavra. Como é que quer que Deus opere desse jeito? Elias tinha compromisso com Deus.
em ser fiel, em obedecer, em agir conforme a palavra. Deus não mudou, amados, Ele continua sendo o mesmo. Se nós fizermos a nossa parte, a parte dele está garantida. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Fé e obediência gera bênção. Declare comigo: fé e obediência geram bênção. Quem tem que crer e obedecer somos nós.